Olá, bem-vindo! Você realmente é livre? Antes de você me dar a resposta, pense um pouquinho, tá? Mas se você realmente quer saber se é livre ou não, eu posso ajudar você a refletir nessa resposta. Fica comigo depois da vinheta. Olá, esse é o segundo vídeo de uma série de 3 que eu estarei fazendo a respeito do filme Doce Novembro. Hoje eu vou precisar utilizar cenas do filme, então esse vídeo vai conter spoilers. Neste filme, os personagens principais são Sarah, vivida pela princesa Charlize Theron, ou será que eu devo dizer rainha? Porque além de bela, ela também é uma excelente atriz. Juntamente com Keanu Reeves, que faz Nelson. O mais interessante é você principalmente notar uma coisa. Nelson, ele é rico, ele tem bastante coisa e ele tem um nome a zelar. Mas será que realmente toda a sua jornada até chegar ali, será que em toda ela ele realmente teve livre-arbítrio nas decisões dele? Ou será que ele foi conduzido por alguma coisa? Tanto eu como você, nós temos uma coisa em nosso coração que se chama valor. São os valores de nossa vida que ditam o nosso caminhar. Mas de onde vêm esses valores? Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. O filme começa mostrando simplesmente que o caminhar do Nelson, ele é simplesmente uma ditadura de suas crenças. E aquilo que ele acredita é simplesmente imposto pela sociedade. Muitas vezes nós acreditamos que somos livres, mas a nossa cultura, o nosso meio ambiente, os nossos amigos colocam em nossa mente valores com que fazem que nós tomemos certas decisões, mas são particularmente automáticas, moldada por aquilo que nossos pensamentos acreditam até ali. Ele acreditava que estava tudo bem, ele acreditava ser feliz. Ele acreditava ter tudo o que ele precisava, até que ele viu que perdeu tudo e que nada do que ele realmente achava que tinha, ele possuía de fato. Logo no início do filme, quando vemos os dois conversando, eles estão ali no carro e atrás deles aparece um cartaz. Neste cartaz aparece como se fosse uma mulher e um sapo, ou seja, o mito do príncipe encantado. É uma metáfora para aquilo que o Nelson na verdade era e para aquilo que muitas vezes você ou eu somos aqui dentro e não percebemos. Vale a pena pensar um pouquinho na simbologia do sapo. Se você coloca um sapo numa panela e o põe para cozinhar, lentamente a água vai subindo a temperatura e o sapo acaba não percebendo. E ele acaba sendo cozinhado, porque ele não percebeu ao seu redor que aquilo que estava à sua volta estava lhe matando. Para ele estava gostoso, para ele estava normal. O mesmo acontecia com o Nelson. Para ele a vida dele estava excelente. Para ele era o melhor. Para ele não havia nem concorrentes. Ele se superestimava. E este é o maior erro da nossa vida, quando nós nos superestimamos. Devemos dar valor a nós mesmos? Sim, é claro. Mas o nosso valor não deve jamais ser em detrimento de terceiros. Não devemos achar que somos maiores do que os outros. Corremos o risco muitas vezes de sermos envenenados pelo nosso meio. E é o que vemos que acontecia com o Nelson. É muito importante frisarmos numa cena-chave, que é quando ela vai atrás dele e então ele chega e lhe oferece dinheiro para resolver o problema, como se o dinheiro fosse algo que resolvesse tudo. É então que a personagem o questiona: nossa, mas é isso que a sua mãe lhe ensinou? Sua mãe lhe ensinou que tudo se resolve com dinheiro? Nelson não tinha aprendido que sentimentos alheios não estão à venda. Nelson vivia uma vida egocêntrica. Ele não compreendeu a visão dela, achava que ela estava errada e se sentia o sábio. Somente quando ele perdeu tudo é que ele começou a fazer uma coisa que todos nós devemos aprender a fazer todos os dias. O que diferencia um sábio de um tolo é que um tolo muitas vezes acredita que já sabe. Um sábio, ele conhece a sua ignorância. Ele sabe que nada sabe. Ele deve sempre se questionar.
O que eu sei hoje pode não ser suficiente para o dia de amanhã. Um sábio procura sempre aprender. Será que muitas vezes você ou eu, nós precisamos perder tudo para começar a nos questionar? Esse filme é um filme que muito nos ensina quando faz a gente refletir sobre isso. Nelson tinha um excelente emprego, tinha até um bom salário, mas ele percebeu que ele não era feliz. Ele não tinha realmente aquilo que ele queria. De que valiam seus prêmios? De que valiam então seus estudos? De que valem então nossos diplomas, nosso emprego, se de repente lá dentro não somos felizes? Uma outra coisa que Nelson aprendeu a partir daquele instante que conheceu Sara é saber ouvir. A diferença entre um bom motorista é aquele que acha que sabe o caminho e aquele que observa os sinais. Muitas vezes eu posso saber o caminho daqui até o mercado, pego o meu carro e vou lá. Só que de repente mudaram o sentido da pista e eu não presto atenção nos sinais e acabo entrando na contramão. Um bom motorista, portanto, ele nunca acha que já sabe. Ele sempre observa os sinais. E aí que está a questão. Devemos sempre aprender a ouvir. Quem aprende a ouvir, aprende onde está falhando e onde pode melhorar. Quando Nelson apresenta a sua peça de publicidade sobre cachorro-quente, ele não soube ouvir. Ele achava que já sabia de tudo e isso fez perder o emprego. A arrogância faz a gente perder muitas oportunidades. Somente quando então ele estava com Sara que ele começou a observar que ele precisava de ajuda. Sabe, muitas vezes nós fazemos como o Nelson. Nós achamos que já conhecemos o caminho, nós simplesmente vemos a nossa vida de uma maneira única. Não paramos para observar outras coisas. Então tem uma cena que eu gostaria que você refletisse. Ele conhecia ela, ele estava vendo ela ali, até que ela lhe venda seus olhos e pede em uma brincadeira que ele, de olhos vendados, consiga se chegar até ela. Muitas vezes nós precisamos deixar de acreditar nos nossos valores que sempre acreditamos e começar a pesquisar lá dentro da gente se é possível mudar e melhorar. Essa cena é muito emblemática, pois muitas vezes a gente só vê bem com o coração e não com os olhos. Quando começamos a ouvir o coração, nós começamos então a entender melhor se o caminho que estamos trilhando está nos envenenando ou está nos ajudando. Eu estou mais feliz ou eu estou me sentindo oprimido? Sabe, e muitas vezes os nossos valores errados acontecem igual aconteceu com o Nelson. Nós observamos que ele comenta a respeito de seu pai. Ele não teve um relacionamento com o pai. Quando ele fala, por exemplo, que ele gostaria de ter sido músico quando criança, porque de repente o músico ainda era melhor do que o pai, isso mostra que o passado dele o moldou, mas não o moldou corretamente. O moldou de forma egoísta e sem empatia. Então, para que nós consigamos realmente ter valores corretos, devemos fechar os olhos e aprender a enfrentar os nossos medos, enfrentar o nosso passado e o que o nosso passado pode ter nos causado. Ela leva ele então até a casa onde ele morou. Ele mostra que não se sente bem. No entanto, aquela cena é necessária porque muitas vezes nós precisamos, da mesma forma que ele, revisitar aqueles momentos, ir de novo naqueles lugares de nossa mente onde somos incomodados. Só então, olhando de frente, podemos com maior razão e menos emoção entender aquilo que se passa. De repente, alguns gatilhos de nosso comportamento precisam ser enfrentados, precisam ser encontrados, precisam ser descobertos. E só então poderemos parar de ter certos comportamentos que nos são nocivos. Ele então aprendeu a ter empatia e ser para os outros aquilo que não foram para ele. Quando Sara então apresenta a ele Liam, aquela criança vizinha dela, podemos observar que ele acaba se enxergando nele, principalmente ao perceber que ele não tem pai. É nesse momento do filme que algumas coisas começam a ser descortinadas. É interessante notar o garoto mascarado.
Por que a escolha do diretor em colocar um garoto mascarado? É uma metáfora. Aquela criança pode ter muitos rostos, inclusive o do próprio Nelson. É emblemático. Então começa a haver empatia no coração de Nelson. Ele começa, inclusive, a ser como se fosse um pai para aquele garoto. Ele começa, de repente, a fazer uma coisa que antes ele não fazia: semear o bem a outras pessoas, não somente a si mesmo, não somente viver uma vida egoísta. Vale lembrar que quando ele tinha uma namorada, ele a perdeu porque ele simplesmente só pensava nele. A vida é um mar de oportunidades para evoluirmos como pessoas. A vida nos dá a cada dia oportunidades novas para podermos, como o Nelson, enfrentarmos o nosso passado, desfazer alguns maus valores e agir corretamente. A falta de empatia e a forma como o Nelson realmente não era livre é demonstrado um pouco mais adiante. Eu vejo esse filme, inclusive, como um filme à frente de seu tempo, pois ele já discutia a respeito de gênero e identidade de gênero. Em certo momento, ele descobre que Chess é homossexual e ele se assusta, ele se mostra incomodado. Aquilo, na verdade, é uma forma de crítica à própria sociedade, de tanto que nos incomodamos até descobrirmos que aquela pessoa pode ser importante para a gente. E foi o que aconteceu. Ou seja, muitas vezes a sociedade é hipócrita. Ela não respeita o próximo, a não ser que aquele próximo seja útil de alguma forma. Nós devemos tratar os outros como queremos ser tratados. Nós devemos aprender a respeitar as escolhas alheias. Nelson, então, se vê confrontado com quem ele realmente é. Ainda assim, podemos ver Nelson se apegando à sua vida, quando de repente ele demonstra a importância de quem o outro era, pergunta se ele pegou o comercial da salsicha. É então que ele é confrontado a respeito do que ele acredita. Realmente isso é importante, Nelson? Talvez a principal cena do filme e que mais demonstra a evolução do Nelson e o seu momento de real liberdade esteja então quando ele consegue conversar com aquele que o seu amigo chama de Deus. Vale lembrar que quando começamos esse vídeo a questão era: você é livre? Quando eu falo Deus, eu não me refiro a uma crença ou uma fé, mas a seus ídolos que fazem o seu comportamento se mover. No caso de Nelson, era aquele grande empresário. Quando você se espelha em quem nessa vida? Com certeza você deve ter um ou mais ídolos. E você dá realmente importância a eles? Ou também pensam nas pessoas que estão à sua volta? A sua vida é ditada pelos valores que esses ídolos impõem? Ou realmente você compreende agora que deve se tornar livre e decidir por si mesmo sem ser um fantoche dos valores que a sociedade, os seus ídolos e valores lhe impõem? Mais diretamente falando, eu vou então falar um pouco mais da cena. Você nota naquela cena que justamente aquele que era o ídolo dele, o Deus do seu amigo e também Deus dele, fica olhando demais para o relógio. No vídeo anterior, inclusive, eu falo que o tempo é a chave para compreender esse filme. Nesse caso, o tempo é dinheiro e não vida para aquele que era o Deus do Nelson. Então, quando uma garçonete de repente comete um erro e ele vê o seu Deus tratar tão mal um ser humano, uma pessoa que é igual a ele desperta. E o mais interessante é que nesse despertar, ele acaba não querendo fazer a parceria comercial com quem ele mais idolatrava e mais dinheiro poderia dar em toda a sua vida. Ele então percebe que dinheiro não é tudo. Sara tinha lhe ensinado novos e melhores valores. E o amigo dele então pega e diz: mas ele e você são iguais. É então que ele não se conforma e diz que se somos iguais, então por favor me mate. Ou seja, ele não quer se tornar aquilo que ele viu e ele percebe que ele era igualzinho. É o momento de sua redenção, é o momento de sua liberdade. De repente você estamos fazendo como o Nelson.
Não estamos conseguindo enxergar além do nosso próprio nariz. Será que os nossos valores são corretos? Será que estamos olhando à volta? Ou será que somos apenas materialistas? Nelson aprende que não sabemos o dia de amanhã. Em certa feita, vale lembrar que Nelson é inquirido a respeito do seu melhor amigo. Será que realmente aquele amigo estaria com ele num momento de dificuldade? Não, com certeza não, porque aquele amigo só o via como importante pelo que ele podia oferecer, não por quem ele era. Vemos que aos poucos Sarah serviu de óculos para a alma do Nelson. A visão de vida do Nelson foi mudando. Nelson era míope, não enxergava além do que respirava. Sua visão era muito curta, não conseguia ver além. Não conseguia ver inclusive a respeito do peso de suas atitudes. Nossas atitudes podem servir para dar vida ou para matar. Nossas palavras podem servir como veneno ou como remédio. Nelson então demonstrou naquela cena principal do filme que ele se tornou outra pessoa e que ele já não queria ser mais quem ele era. E vale lembrar que novembro não é um mês que foi escolhido à toa. Apesar de ser um mês especial, que é o mês de meu aniversário, novembro também é o mês do Dia de Ação de Graças. E o que isso significa? Significa que muitas vezes, para sermos pessoas melhores, nós precisamos aprender a ser gratos, inclusive por aquilo que nos é ruim, inclusive por aquilo que nos faz mal, pois muitas vezes o mal é necessário para que aprendamos a ter novas oportunidades e sermos pessoas novas, para que o mal também retire de nós alguns valores que são negativos. Muitas vezes é necessário que caiamos quando criança para aprendermos a nos levantar. E o Dia de Ação de Graças no mês de novembro é especial naquele filme. Tem muita simbologia. Podemos notar que muitas vezes o Dia de Ação de Graças é um lugar onde a família se reúne. E como o filme diz, muitas vezes há muitas discussões, há muitas brigas. O Dia de Ação de Graças é motivo, portanto, de reflexão, pois se há briga é porque existe algo a ser ajustado. Novembro não foi um mês escolhido à toa. Neste filme ele tem muito significado. Pois, assim como no Dia de Ação de Graças ficamos juntos e rodeados com algumas pessoas, vale lembrar que o Nelson aprendeu uma coisa: as pessoas estão à nossa volta e não os bens, não os negócios. Seus prêmios ou bens materiais não trariam a ele aquilo que uma pessoa de repente poderia trazer. A própria Sarah ou Chess foram para eles pessoas que significaram muito, muito mais do que seus troféus, muito mais do que o seu falso amigo. Em momentos difíceis, dinheiro ou prêmios não podem nos ajudar. Por mais que o dinheiro ajude, há momentos em que o dinheiro não é capaz de comprar saúde. Mas esse ponto do filme e a continuidade dessa reflexão que eu quero falar num próximo vídeo. Principalmente porque tem algo a ver com a minha pessoa, com a minha família. Apenas pense numa coisa. Veja a sua vida além dos bens materiais. Veja além do que a cultura lhe impôs. Veja além do que os limites culturais lhe impuseram, seja através de padrões sociais, padrões de beleza ou amizades. Veja além de tudo aquilo que um dia você acreditou. Questione-se. Como Nelson, assistindo esse filme, deixe a Sarah ser um óculos para você também. Não queira pôr a sua mente e a sua segurança em algo que pode ser roubado como bens materiais. Seja a diferença que você gostaria que os outros fossem para você. Seja a diferença que você precisa. Você pode aprender a deixar um legado para os outros e não somente para si mesmo. Aprenda a ser a diferença que você tanto deseja nos outros. Aprenda como Nelson a observar as pessoas à sua volta, a respeitá-los. O bem é algo que deve ser compartilhado. Sobretudo, devemos ser a nossa melhor versão.
aquela que nos faz feliz. Convido você a, na próxima semana, terminar a análise deste filme. Será um assunto muito importante e será mais focado na Sarah e no problema que ela viveu. Se você gostou do vídeo, peço que você curta e compartilhe. E sugiro também me ajudar se tornando inscrito do canal. Coloque algum comentário ou ideia ou tema, inclusive, que você gostaria que eu abordasse. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais.